O que é que você lembra do novo acordo ortográfico? Aquele lá de 2009 que foi valer mesmo em 2016. Você lembra daquilo? Eu não sei, é da sua época? Como que foram os seus estudos? Você já estudou de acordo com o novo acordo ou mudou enquanto você estudava? Uma loucura, né? Para você ter ideia, eu formei do ensino médio em 2007 e o acordo veio ali em 2009. Apesar dele estar lá ter sido iniciado em 90, ele só mesmo foi pensado para ser colocado em prática a partir de 2009, que foi aprovado, né? E aí, quando eu entrei na faculdade de letras, que foi em 2010, tava naquela tendência de colocar o acordo em vigor, né? Foi aprovado. Quando que entra em vigor? Só entrou em vigor em 2016, que eu já nem dava aula mais. Eu já tinha entrado da faculdade, saído da faculdade, começado a dar aula, parado de dar aula em escola da rede pública, que foi quando o acordo entrou em vigor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acordo ortográfico. Chega na vibe. Hoje, então, nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 9 do Enem 2021, segunda aplicação no caderno azul. Na prova amarela é 41, na prova branca 16, na prova rosa 45. E sem mais enrolação, tá na tela para você, porque eu já enrolei no início. As ruas de calçamento irregular, feito com pedras pé de moleque. Você já viu calçamento de rua? Rua calçada? Se você não viu, joga no Google aí que você vai ver. Tem duas formas de fazer um calçamento. Ou com paralelepípedo, que é aquela pedrinha que parece uma caixinha, né? Quadradinha. E tem também as pedras pé de moleque, que são umas pedras que não tem um tamanho certo, um formato certo, eles vão encaixando ali e fazendo o chão. Aquilo é o calçamento de pedra pé de moleque. A rua da casa da minha mãe, por exemplo, é feita dessa pedra pé de moleque e tá soltando tudo. As pedras estão soltando, que é uma beleza. As ruas de calçamento irregular, feito com pedras pé de moleque, e o casario colonial do Centro Histórico de Paraty, com Y, município ao sul do estado do Rio de Janeiro, foram palco de uma polêmica encerrada há pouco mais de 10 anos. O nome da cidade deveria ser escrito com Y ou com I. Tudo começou após mudanças nas regras ortográficas da língua portuguesa no Brasil terem determinado a substituição do Y pelo I em palavras como Paraty, que então passou a figurar nos mapas como Paraty, com I, né? A anterior com Y. Revoltados com a alteração, os paratienses se mobilizaram para que o Y retornasse ao seu devido lugar na grafia do nome da cidade, na escrita do nome da cidade. O que só ocorreu depois da aprovação de uma lei pela Câmara de Vereadores em 2007. Olha que coisa, a treta começou na década de 40, para você ter ideia, já já eu te conto. No caso de Paraty, uma das argumentações em favor do uso do Y teve por base a origem indígena da palavra. Foi percebido que existem várias tonalidades para a pronúncia do I para os indígenas, e cada uma delas tem um significado diferente. O Y é mais próximo à pronúncia que eles usavam para designar algo no território. É como se fosse Paraty. Paraty, que significa água que corre, ou Paraty, Paraty, né? O pessoal no Rio Grande do Sul é que fala, sabe aquele A com crase? O A craseado? No Rio Grande do Sul, alguns lugares no Rio, não sei se é bem no Rio Grande do Sul, mas eu sei que na região sul, que depois eu falo que no Rio Grande do Sul eu vou acabar dando mancada. Mas eu sei que tem lugares na região sul em que aquele A é pronunciado, os dois As são pronunciados. Você sabe que aquilo é uma contração do artigo A com a preposição A e forma aquele A com o acento grave, que é a crase. Então, tem lugares que esses dois As são pronunciados. Vou à escola. Tem lugares que a pronúncia é assim. Se onde você mora a pronúncia é assim, conta pra mim nos comentários. Vou à escola. Com a pronúncia bem clara daquele A craseado. É como se fosse Paraty, que significa água que corre. Aí o linguista achou por bem utilizar o Y para representar essa pronúncia. O I longo, o I dobrado, esclarece uma técnica da coordenação de cartografia do IBGE. M. Benedicto M. Losky, Nomes Geográficos, Retratos, a revista do IBGE, fevereiro de 2019. Legal, um montão de questão de 2019, hein? Fevereiro de 2019. A resolução da polêmica
com a permanência da grafia da palavra Paraty, revela que a normatização da língua portuguesa foi desconsiderada por. Na verdade, ela não foi muito bem desconsiderada, como eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas vamos ver as respostas e depois eu explico para você o que foi o furdúncio que aconteceu. Foi desconsiderada por conveniência político-partidária? De certa forma, você vai pensar, não, era conveniência político-partidária, era conveniente para os vereadores fazerem aprovação mudando do I para o Y. Só que assim, a gente sabe que existe essa conveniência, mas que vai muito além dessa conveniência. Essa conveniência ela é até uma consequência de outra resposta que está aí. Então, vamos deixar a letra A na espera. Opa, tô derrubando coisa aqui. Vamos deixar a letra A na espera e vamos seguir nas próximas. Letra B. Motivação de natureza estética, talvez, e lúdica. Lúdica é alguma coisa que vem de brincadeira. É porque o povo da cidade brincava? Ah, vamos brincar que é com Y. Não. Não é de brincadeira, né? Então, a letra B está incorreta. Letra C. Força da tradição e do sentimento de pertença. Sim, tinha uma tradição de Paraty ser com Y, Paraty ser com Y, para simbolizar aquele I duplo que vem do indígena. Então tinha algo da tradição, tinha um sentimento de pertença, as pessoas queriam, né? Queriam que fosse reconhecido aquilo que já era da história delas, daquela cidade. Eu sou dessa cidade, eu amo essa cidade, eu quero que essa cidade tenha o nome original dela, que não é Paraty, é Paraty. Então eu quero que tenha isso. E por isso, isso é que motivou essa desconsideração, em tese, da língua portuguesa, ou da reforma feita na língua portuguesa. A letra C está correta e você vê que ela é bem maior do que a letra A. É essa letra C, essa força da tradição e esse sentimento de pertença que motivou os vereadores a fazerem. Então a conveniência político-partidária partiu dessa força da tradição também. Por isso a letra A está incorreta. Letra D de dado. Convenção ortográfica de alcance geral. Aí já seria o contrário. Passar de Paraty com Y para Paraty, isso sim era uma convenção ortográfica de alcance geral. Era um acordo ortográfico. Mas o contrário, não. Então, riscando a letra D de dado. Letra E. Necessidade de sistematização dos usos da língua. Sistematizar é o quê? Organizar, criar um sistema organizado. Isso aí é a mesma coisa da D. É idem a letra D. Porque na letra D, o que fez sistematizar, o que fez foi a convenção ortográfica, foi a reforma ortográfica, que era uma sistematização dos usos da língua. Aí quando você volta quebrando aquilo que estava na reforma ortográfica, de certa forma, você já não tem mais essa sistematização. Ok? Então vamos eliminar a letra E. Sobrou como correta para a gente a letra C de casa. Muito bem, agora eu quero contar para você um pouco dessa história dessa reforma ortográfica, que foi essa treta aí de Paraty. Aconteceu o seguinte... Lá em 1943 foi feito um formulário ortográfico, chamado Formulário Ortográfico de 1943. Era um conjunto de instruções que a Academia Brasileira de Letras fez para poder modificar ou para poder sistematizar aí sim algumas regras da língua, para poder dar uma padronizada, organizar o nosso vocabulário, o nosso conjunto de palavras. Por que organizava? Porque diminuía as diferenças que tinham entre o português brasileiro e o português de Portugal. Agora, eu te pergunto, de onde que vieram essas benditas diferenças entre o português brasileiro e o português de Portugal? Agora senta que lá vem história. Lá em Portugal, em 1911, foram fazer um acordo ortográfico. Para o quê? Para poder deixar mais semelhante o português brasileiro e o português de Portugal. Ok? Só que aí, o que aconteceu? O Brasil não entrou. Não entrou nesse acordo.
Aí quando chegou em 1943, ainda tinha muita diferença entre as duas línguas, né? Entre a do Brasil e a do Portugal. Mesmo fazendo esse bendito desse formulário. Ou seja, criou-se uma diferença grande lá em 1911, porque o Brasil não levou adiante o acordo. Quando foi em 1943, o formulário veio e deu uma melhorada. Depois, em 1945, o pessoal tentou fazer outra reforma. E mais uma vez, o Brasil não entrou. Só entrou em vigor em Portugal. E aí, criou mais diferença. O Brasil continuou seguindo esse formulário de 43 e Portugal fez uma outra reforma. Esse bendito desse formulário de 43 regulou a nossa escrita até 2008. Pensa, teve uma reforma em Portugal em 45 e o tal do formulário de 43, que não foi igualado, que não foi aproximado do de Portugal em 45, permaneceu valendo até 2008. E mesmo assim, as regras de antes desse acordo de 43, desse formulário de 43, permaneceram ativas até a década de 70, porque foi só em 1971 que uma lei colocou em prática, ou colocou como obrigatória, colocou como obrigatório aquele formulário de 43. Olha que confusão. Em resumo, era para ter feito um acordo em 1911, o Brasil não fez, a língua ficou diferente. Quando foi em 1943, o Brasil fez o bendito do formulário para poder aproximar de Portugal. Em 45 foi proposto um novo acordo. Só que o Brasil mais uma vez não entrou. Portugal ficou no acordo de 45, o Brasil ficou com o de 43. Só que esse de 43 só foi colocado como obrigatório em 1971. Ou seja, até 71 o Brasil ainda aceitava uma língua de antes de 1911. E essa língua de 43, esse formulário de 43 que foi aprovado em 71, ficou em vigor até 2008, quando veio o novo acordo ortográfico que começou em 1990. O novo acordo começou em 1990, foi aprovado em 2009 e entrou em vigor mesmo como obrigatório em 2016. Agora, aquele acordo lá de 1943, aquele bendito formulário de 1943 que entrou em vigor em 71 e durou até 2008, era ele que mandava substituir o Y por I, porque ele tirou o K, o W e o Y da língua portuguesa. Quando eu comecei a estudar, em 1996, não existia K, W e Y na língua portuguesa. Por causa desse bendito desse formulário de 43, aprovado em 71, que durou até 2008, ou até 2015. Já que o acordo de 1990, aprovado em 2009, entrou em vigor obrigatoriamente em 2016. É uma loucura, viu? Fala uma coisa pra você. Pra você estudar letras, você tem que ser guerreira ou guerreiro, porque o negócio é pauleira demais. Bora fechar. Depois dessa loucura do dia, vamos fechar por aqui. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E comenta pra mim, conta pra mim nos comentários, além do que eu já pedi lá de quem é das regiões que falam o AA, ou AA escola. Conta pra mim aí se você sabia desse rolê todo desses acordos ortográficos, essa loucura. Isso aí, eu ainda quero ler um livro bem bom que explique isso tudo aí em detalhes, porque eu tô mais curioso pra saber mais sobre isso. Card, para você assistir todas as correções do Enem 2021, segunda aplicação. Clica aí para você pegar tudo. Tem coisa boa demais da conta. E é isso. Beijo para você. Não esquece de deixar o like. Fui. Tchau.